todos, boa noite. Obrigado pela presença, os nossos queridíssimos alunos aqui da área de turismo. Eu tenho a grata satisfação de receber a nossa convidada hoje, a jornalista e deputada Rosana Vale, que veio abrilhantar a nossa Semana de Turismo, encerrando essa semana com uma palestra contando um pouco da sua experiência como jornalista, como deputada, dentro da área ligada à área de turismo. E para isso eu quero agradecer não só, mas em seu nome, não só a você, mas como os seus assessores, a Anne, que tem feito contato bastante próximo conosco aqui, e falar sobre essa satisfação de ter uma pessoa com a sua visão, com a sua experiência, participando aqui conosco mais uma vez, já que não é a primeira vez que você vem aqui, né, deputada? Abrilhantando, então, o nosso evento. Eu gostaria que todos recebessem carinhosamente, como é de nosso costume, a deputada com uma salva de palmas. Boa noite. Eu quero agradecer o convite. Eu fiquei muito orgulhosa de ser convidada para dar uma palestra para estudantes, universitários da área de turismo, que é uma área que eu sou apaixonada. Eu sou jornalista de formação, mas adquiri esse conhecimento empírico da minha região e depois de viajar e poder comparar os roteiros internacionais que eu conheci com os roteiros da minha região. Então, fiz e já tenho apresentado essa palestra. Curiosamente, nos últimos anos, eu fui mais convidada para dar palestras sobre turismo do que da minha própria profissão de 25 anos de jornalismo, porque eu me tornei uma referência no turismo regional. E eu fico muito contente com isso, porque a minha profissão me propiciou esse conhecimento além do jornalismo e conseguir essa especialização, que foi por conta do programa que eu apresentei aí por 18 anos na região. Então eu tenho orgulho de poder falar hoje que eu conheço cada cantinho da minha região. Conheço não só de ouvir falar e de contar as histórias, mas de pisar em cada um desses lugares. Muita satisfação chegar numa cidade e o próprio morador me falar: olha, eu não conhecia esse lugar que você foi. Então, muitas vezes eu fui a lugares que nem os moradores conheciam. E isso me deu uma experiência muito grande. Então, o quanto eu puder falar do turismo na minha região, o quanto eu puder falar dessa força que eu acredito que o turismo tem e desse potencial que ainda é pouco explorado na minha região, eu vou falar sim. Então, essa palestra que eu levei para muitos lugares, que eu conversei com grupos de servir, palestras de Rotary Lions, universidades, ETECs, eu acredito que traz a discussão e, mais do que isso, leva a uma reflexão sobre o que é o turismo, como nós encaramos o turismo. Então eu chamo de turismo fora da caixinha. Posso apagar a luz? Ninguém vai dormir? Se eu apagar um pouquinho? Acho que é melhor apagar essa e deixar a outra. Isso, tá bom assim? Só não pode dormir, hein? Então, turismo fora da caixinha. Foi um artigo que eu escrevi e me veio esse título à cabeça e tenho levado essa palestra para justamente promover essa reflexão. Então, pode avançar. Um pouco da minha biografia, porque quem é jovem, hoje as pessoas estão vendo cada vez menos televisão. Muitos aqui que têm 18, 19 anos, eu tenho certeza que cresceram ouvindo a minha voz na TV. Podia nem gostar do programa, mas a mãe ficava lá assistindo Rota do Sol nas tardes de sábado, embalando, e vocês, então, os mais jovens, cresceram com a minha voz nas tardes de sábado no programa Rota do Sol. Então, eu sou caçula de uma família, sou a única menina, tenho mais 2 irmãos, sou jornalista, casada, tenho 2 filhos, um de 18 anos e um de 11. Trabalhei 25 anos como repórter da TV Tribuna, na Baixada Santista.
como repórter, as pessoas lembram de mim do Rota do Sol, mas eu era a repórter de rede da emissora. Então, todas as matérias que entravam no Jornal Nacional, no Jornal Hoje, no Fantástico, matérias de crimes, de greves. Aqui as greves da Petrobras eu acompanhei, acho que no início quase todas elas, de helicóptero, chegava às 4h30 da manhã. Então, eu acompanhei a história da minha região, da nossa região, por 25 anos. Fui editora do programa Rota do Sol, editora e apresentadora. A ideia do programa surgiu inesperadamente. Nós tínhamos um horário na TV Tribuna que poderia ser planejado um programa e ofereceram para as pessoas, para os repórteres da TV. Ninguém quis, por quê? Porque não ia ganhar nada mais para fazer o programa. Então foi uma sugestão, falar, você tem um espaço aí de 15 minutos para um programa, mas tem que fazer fora do horário de trabalho e não vai ganhar nada mais por isso. Aí os repórteres mais antigos que tinham lá não quiseram. Eu falei, eu não, vou pegar mais um trabalho para não ganhar nada. E aí eu falei, não, eu vou fazer. Aí bolei, pensei num nome, falei, acho que de alguns nomes eu vou chamar Rota do Sol, porque eu vou contar a história da região, mas focado na área do meio ambiente. Começou assim. E aí, graças à credibilidade, o carinho das pessoas que começaram a ver a região de uma outra forma, porque até então o jornalismo só mostrava as coisas ruins. Normalmente, as matérias que ocupam os noticiários são as matérias de denúncia. E aí, no sábado, começavam a mostrar a região com as belezas. E as pessoas começaram a falar, não, isso eu gosto, porque é da minha região. E a audiência do programa atingiu um determinado momento mais do que a própria Globo tinha no horário. Então as pessoas assistiam no horário mais o Rota do Sol do que o programa similar transmitido pela Globo. Então aí o programa cresceu. E aí eu comecei a viajar. Depois de conhecer cada pedaço da minha região, eu comecei a viajar. E assim eu consegui visitar mais de 30 países, mostrando as histórias das pessoas da nossa região que viviam fora. Então, o diferencial do programa é que ele não era um Globo Repórter. Ele era um programa que mostrava alguém aqui de Cubatão, por exemplo, que é o que eu fiz, trabalhando no Japão. Eu mostrei pessoas aqui de Cubatão que trabalhavam numa grande empresa no Japão e passeavam comigo por Tóquio, por outro lugar. Então, as pessoas se sentiam como se elas estivessem viajando comigo. Então, talvez a forma natural e tal, e assim elas embarcavam nessa viagem aí do Rota do Sol. Publiquei 2 livros, também relacionados ao programa, porque aí eu viajava, tirava fotos e montei um acervo muito bonito da nossa região e das viagens que eu fiz, e publiquei 2 livros. Pode ir? E depois de 25 anos de jornalismo, no auge da minha carreira, eu resolvi pedir demissão do meu trabalho, 8 meses antes da eleição, e me candidatar. Aí, surpresa, meu marido na época foi totalmente contra. Falou, você é louca? Como é que você vai largar uma profissão que todo mundo quer? Porque viaja, ganha para viajar, você entra nos lugares, você é querida, todo mundo me abraçava, para escolher a política que está desgastada, difamada, com descrédito. Como é que você vai fazer isso? Era o que as pessoas mais falavam para mim na rua, quando eu passava. Você é doida, menina? Por que você vai fazer isso agora que você conquistou o auge da sua carreira, conseguiu através do jornalismo ser uma jornalista viajante? Você vai desistir de tudo? E se vocês me pedirem para falar de novo, eu não sei porque eu fiz isso. Até hoje eu também, às vezes, me questiono. Em muitas sessões, quando eu saio lá de Brasília, eu me questiono. Eu falo, meu Deus do céu, o que eu fiz? Mas é uma responsabilidade grande. E eu me senti capacitada. E vocês deram esse aval para mim. Porque mesmo contrariando todas as expectativas, porque no meio político, ninguém acreditava que eu ia ganhar a eleição. No meio político, não, imagina, ele é doido, imagina que não vai nem ser eleito, porque falta tão pouco tempo, ninguém vai nem saber que ela é candidata. E eu consegui, numa campanha limpa, pedindo para as pessoas e indo nos lugares onde as pessoas me conheciam, eu consegui 106.100 votos.
E aí as pessoas dizem, qual é a sua bandeira? O que você vai lutar? Qual é a sua bandeira? Aí eu, prontamente, minha bandeira vai ser o turismo. Aí um virou para mim e falou, tá contando piada, né? Numa situação, numa conjectura que está no nosso país, onde as pessoas têm falta de segurança, falta de saúde, você vai falar de turismo? Isso não vai dar certo, você está parecendo uma piada. E eu fiquei com essa frase na cabeça. Eu falei, as pessoas encaram o turismo dessa forma, né? Que eu vou lutar por uma bandeira superficial, ou que não é tão interessante. E eu comecei a me dedicar ainda mais a pesquisar, porque eu sei que o turismo não é essa superficialidade que as pessoas falam. E eu comecei a escrever artigos, a fazer palestras, a tentar colocar na cabeça dos gestores de que o turismo, eu acredito muito no turismo, e sei que vocês têm essa mesma ideia, senão vocês não estariam fazendo um curso desses, né? Pode ir. Então, dados sobre o turismo. Turismo emprega diretamente 105 milhões de pessoas no mundo todo. E esses dados representam 7 vezes mais do que a indústria da automação e 5 vezes mais do que a indústria química. O turismo já gera 1 a cada 5 empregos. Então, por quê? Por que as pessoas costumam dizer que o turismo é segundo plano numa administração, numa região, num estado e até no país? Por quê? Porque há um conceito errado. E eu pude constatar isso nesses 30 países que eu viajei, que o turismo no Brasil não tem o valor que ele merece ter. E isso precisa ser mudado. E eu confio na geração de vocês, nessas novas gerações de formadores de opinião, de turismólogos, de gestores de turismo, para mudar essa realidade. Porque eu acredito piamente que o nosso país, a nossa região, o nosso estado, nós só vamos sair dessa crise quando nós dermos ao turismo o valor que ele merece. Porque o Brasil precisa acreditar no turismo. Assim fizeram os países que conseguiram sair das suas crises. Colômbia, por exemplo. A indústria hoteleira em 2017 obteve 56,3% de ocupação, 1,4% a mais do que o ano anterior. Mais de 6,5 milhões de estrangeiros visitaram a Colômbia em 2017, um recorde para o país. Imagine o tamanho da Colômbia, fiquem com esses números. Em janeiro de 2018, a chegada de estrangeiros aumentou 38,3% em relação ao mesmo mês do ano anterior, confirmando a tendência de crescimento. Até pouco tempo, ninguém queria ir para a Colômbia. A Colômbia, Medellín, por exemplo, né? O que a gente achava? Qual é a primeira capital do narcotráfico? Ninguém queria ir para a Colômbia. A Colômbia era um roteiro desvalorizado. Pensar em viajar em lua de mel para a Colômbia, nem pensar. Hoje, as pessoas casam e querem ir para a Colômbia. San Andrés, Cartagena, são roteiros super conhecidos. No México. México tem problemas similares aos problemas do Brasil. Tem países em desenvolvimento, tem falta de segurança, né? Enfrenta uma crise atrás da outra. E o México contou em 2016 com 34 milhões de turistas. Para 2020, prevê receber 40,5 milhões de visitantes. Olha só, o que esses países fizeram? Eles assumiram a vocação turística, porque enquanto os empregos estão diminuindo, no turismo eles estão aumentando. O turismo depende de pessoas, de serviços, e os empregos que dependem do contingente de pessoas tendem a aumentar. Só que profissões que normalmente, por exemplo, na área portuária, eu consegui viajar e visitar mais de 15 portos no mundo. Todos eles fizeram assim em termos de empregos na área portuária, porque a automação substituiu o trabalho braçal. Existem portos como o Porto de Roterdã, na Holanda, que é um porto fantasma praticamente. O terminal,
você não vê nem mais motorista de caminhão. Mas os trabalhadores foram para outros setores, fora o trabalho braçal. Eles se aperfeiçoaram. Na nossa região, o porto não se aperfeiçoou, os trabalhos no porto não migraram e nem na indústria. Nós estamos aqui no polo industrial de Cubatão e a gente sabe disso. As pessoas perderam os empregos e não migraram para outros setores. Então, hoje, a região da Baixada Santista colhe essas consequências. Qual é a outra vocação? Nós tínhamos o porto e as indústrias. Qual é a outra vocação de uma região que é recortada pelo mar, privilegiada pela geografia, onde a história do nosso país começou, né? Quase Dom Pedro teve o grito do Ipiranga aqui às margens do rio Cubatão. A história passa por aqui. A história do Brasil começou a ser escrita aqui nas nossas cidades. Então, qual é a outra vocação que nós temos? Turismo. E por quê? Que ainda as cidades, os governos, o Estado ainda não reconheceu isso. É um desafio para vocês, que estão trabalhando e sei que são apaixonados pelo que fazem e acreditam. O Brasil, os dados do Brasil para a gente fazer essa comparação. Nos últimos 10 anos, o país não apareceu entre os 40 países que mais receberam visitantes. Em 2018, chegaram ao Brasil 6,6 milhões, um pouco mais de 6 milhões de turistas. Mas o país tem potencial para atrair muito mais. Nós fizemos a Copa, as Olimpíadas, e nós não conseguimos aumentar esse número. 6 milhões estão vindo numa sequência há vários anos que nós não conseguimos avançar. A meta da Embratur é dobrar o número de turistas anuais até 2022. Uma meta. Mas, Brasil olha a incoerência, o segundo entre 133 países do mundo em recursos e belezas naturais, e é o 14º em bens culturais. O Ministério do Turismo acredita que a escassez de visitantes internacionais se deve à fama de país violento, o que cai por terra com os exemplos que eu dei, Colômbia e México. Se fosse assim, países igualmente violentos como México, Turquia ou Egito também teriam escassez de turistas, quando na verdade é que eles continuam a receber mais visitantes que o Brasil. Na Europa, apesar dos atentados terroristas, o turismo cresceu 4% e já se pensa em limitar esse fluxo em cidades como Veneza ou Barcelona. Então, o turismo está aumentando no mundo todo. As pessoas querem viajar, querem conhecer novos lugares. O turismo vai sempre precisar desse acolhimento, desse serviço, mas o nosso olhar ainda continua o mesmo, por isso nós não conseguimos atrair os turistas e não profissionalizamos o turismo. Esse entendimento falta das cidades, dos governos, faltam investimentos, os nossos parques não têm manutenção, nossos portos e aeroportos são ruins, são os nossos desafios. Falta de estrutura, falta de divulgação. Nesse campo da divulgação, nós temos que dar o braço, a mão à palmatória aos Estados Unidos, porque eles supervalorizam os seus locais. A indústria do entretenimento é criada para que a gente cresça até sonhando com os roteiros, sonhando com a Disney, sonhando com a Casa Branca, sonhando em ver a Calçada da Fama. Quantas vezes eu cheguei em lugares em que eu esperava que ia ser o fenômeno. Na Casa Branca, eu estava diante lá da Casa Branca em Washington e eu olhei e falei, não acredito que é desse tamanho. Eu não acredito que nos filmes eu achava que era o lugar mais bonito e é uma casinha branca. Verdade. Uma vez eu estive no Canadá e fiz um roteiro, uma trilha por quase 3 horas para visitar uma caverna. 3 horas para chegar numa caverna. E os guias e as pessoas foram nos envolvendo, turistas do mundo todo, com a história daquela caverna, daquele lugar, que era o lugar mais fantástico do mundo, e a ansiedade dos visitantes aumentava.
Quando eu cheguei na caverna esbaforida, depois de quase 3 horas de trilha, eu olhei para a caverna, lembrei das cavernas do Vale do Ribeira, da caverna do Diabo em Eldorado, das cavernas do Parque Petário. Eu falei, não, tá de brincadeira, né? Eles estão de brincadeira. Por quê? Porque o turismo é uma história. O turismo não é só você ir lá e bater foto. O turismo é um envolvimento, é um olhar, é uma história. É você conseguir, com essa história, envolver as pessoas. Na Escócia, quando eu estive certa vez, um dos roteiros turísticos que estava super badalado lá, era para você sair à noite, de madrugada, no centro histórico de Edimburgo, para admirar os fantasmas. Os fantasmas. E aí as pessoas pagavam, não me lembro, não me recordo o quanto, mas era uma quantia grande, para ficar percorrendo os lugares escuros atrás das igrejas, e de vez em quando aparecia alguém vestido de fantasma para te dar um susto. É assim. Por quê? Porque enquanto esse grupo percorria, contava histórias, e você ia se sentindo naquela época lá da Escócia, na época antiga, dos fantasmas, dos castelos, eles te envolviam de tal modo que você, um contava para o outro, né? E o turista, você vai para Edimburgo, você tem que fazer o roteiro dos fantasmas, você tem que fazer esse roteiro dos fantasmas. E não era nada, nada. Então, é uma forma diferente de encarar o turismo. Trazendo o assunto para o Vale do Ribeira, eu fui, acho que em todos os lugares daquele Vale do Ribeira, do litoral paulista, e sei das tantas histórias que eu fico imaginando como essas histórias encantariam turistas do mundo todo. Do mundo todo. Uma vez eu fui em Itaoca. Quem já foi em Itaoca? Acho que ninguém aqui foi em Itaoca. Itaoca é lá no alto Vale do Ribeira, quase na divisa lá do Paraná. E aí eu cheguei antes de ir, porque eu tinha que mostrar as cidades da minha região. Antes de ir eu falei, olha, eu quero gravar um Rota do Sol aí em Itaoca. A assessora de turismo da cidade disse para mim assim, Rosana, desculpa, mas não tem nada aqui para você mostrar. Itaoca não tem nada. Eu tô até com vergonha, você está falando que vai vir aqui gravar um programa, mas não tem nada. Eu falei, não é possível, mas eu tenho, eu nunca fui para Itaoca, eu já fui em todos os lugares, falta Itaoca, eu preciso mostrar Itaoca. E ela falou, olha, você pode até vir, mas olha, você vai se decepcionar, não tem nada aqui. Aí eu peguei, insisti e fui, falei, bom, eu me viro, lá eu me viro. A experiência que a gente já tem, né, de contar histórias e tal. Aí eu cheguei lá, falei com o pessoal, falei, bom, não tem, assim, Rota do Sol eu sempre gostei de comer, né? O turismo, né, a parte da culinária leva muita gente para viajar, né? Muitas pessoas vão atrás dos roteiros gastronômicos. Eu falei, o que tem aqui de comer? Não tem uma padaria que faz tal, uma coisa diferente e tal? E a assessora, não tem nada. Pra você ter uma ideia, aqui não tem nem padaria. Eu falei, não é possível. Ela falou, olha, para não dizer que não tem padaria, tem uma senhora que fazem fila na porta da casa dela, porque ela faz o bolo de roda. E aí eu falei, bom, vou lá. Cheguei na porta lá daquela senhora em Itaoca, tinha uma fila imensa, as pessoas já levavam até o cartucho de pão para pegar, porque saía fresquinho lá o bolo de roda. Sentei na casa, ela me contou uma história que ela aprendeu com a avó, que aprendeu com a bisavó, e uma história tão envolvente que eu gravei o programa e chorei no final, conversando com ela. Aí gravei o bolo de roda, falei, nossa, consegui uma coisa bacana. Aí eu falei, bom, e que mais? Ela falou, bom, olha, já que você gostou aqui dessa senhora, tem um senhor aí que tem um carro de boi. Eu falei, carro de boi? É, eu tenho um carro de boi. E ele assobia, ele faz uns negócios assim que ele hipnotiza boi. E o boi segue Aí eu fui lá conversar com ele. Outra história maravilhosa que eu consegui. E uma imagem do carro de boi indo assim, que eu fiquei imaginando, nossa, quantas pessoas no estado de São Paulo, carro de boi ainda, numa cidade. E assim eu fiz o roteiro, foi um dos melhores do Vale do Ribeira daquele ano.
que foi a cidade de Itaoca. O que isso nos mostra? Que o turismo é isso, é envolvente, é um olhar. Se eu pedir para vocês lembrarem de uma viagem que vocês fizeram, que foi inesquecível, que vocês gostariam de voltar, não necessariamente vai ser a viagem mais longa, não necessariamente vai ser a viagem mais famosa, mas vai ser a viagem que deixou para vocês uma memória boa. Que vocês lembraram da companhia, da comida que vocês provaram, das pessoas com quem vocês conversaram. Essa vai ser a viagem e o lugar que vocês vão querer voltar. Porque o turismo é um sentimento. E é esse sentimento que nos outros países, os moradores, começa esse orgulho dos próprios moradores, que eles têm e nos passam, e nos vendem. Então, é todo esse olhar diferenciado que faz o turismo ser ou não ser valorizado. Quando eu fui para Bonito, no Mato Grosso, eu cheguei lá, o aeroporto era um quiosque. Era um quiosque. As pessoas, eu sentava na mala para poder conhecer os roteiros de Bonito. O que a gente tira de conclusão disso tudo? Eu tive a chance de conhecer aqui dentro e lá fora e fazer essa relação. Então eu entendo isso, que é o nosso olhar que precisa ser modificado, que é a nossa cultura, que é a nossa história que precisa ser valorizada para que a gente possa atrair as pessoas. Aqui, quando você pega um táxi, a primeira coisa que a pessoa não vai na praia, né? Não sai, não leva o relógio. Aí a pessoa fala assim, eu vim de Portugal para conhecer. Não, lá que é legal, nossa, Portugal maravilhoso, não fica aqui na praia porque você vai ser assaltado. Não é assim que os nossos moradores encaram? E isso só vai mudar quando mudar a nossa consciência. Passa pelo conhecimento do lugar, pela valorização do lugar e pela propaganda que cada um de nós vai fazer desse lugar. Então, essa é uma tarefa que cabe a vocês. Como mudar a visão dos gestores, como mudar a nossa própria visão a respeito das coisas que estão à nossa volta. E que podem sim ser imensos atrativos para qualquer um que vem de fora. Então, essa mudança de consciência é preciso ter, né, dos profissionais que lidam com o turismo. Essa foi a conclusão que eu tirei de tantos lugares que eu visitei, de tantas histórias que eu contei. E no Japão, eu tive a chance de visitar o Japão no centenário da imigração japonesa no Brasil. Em 2008, eu fui contar a história do primeiro navio levando 781 imigrantes de Kobe até Santos. Levaram 52 dias de viagem até chegar a Santos de navio. Lá em Kobe, há uma escultura semelhante à que tem no emissário submarino dos imigrantes, assim acenando, né, para a nova terra, né? Eles foram construir uma história aqui. Há um museu em homenagem a Santos, lá em Kobe, marcado lá, depoimentos de pessoas, e eles vieram para cá. Aqui, que eu me lembre, só tem essa imagem. E fim, e acabou. Eu encontrei aqui uma estudiosa, fotógrafa, turista, estudiosa, que veio aqui percorrer o caminho do mar. Ela estava, quando eu fui gravar o programa, chorando, porque ela estava emocionada com as histórias e os cenários que ela gravou, as fotos que ela tirou. E ela falou, eu não estou entendendo, por que não tem ninguém visitando isso aqui? Porque olha que paisagem maravilhosa, olha que lugar. Eu falei, pois é. Ela falou, os brasileiros não valorizam os seus pontos turísticos, a sua história. Eu tive essa impressão, porque eu esperava aqui ver um mundo de gente conhecendo. Então, o que acontece com a gente? Por que nós não aprendemos isso de criança, né? Isso se aprende de criança, na escola. É uma mudança de consciência que nós precisamos ter. Então, falta de políticas de incentivo ao turismo, os nossos custos são altos para que o próprio brasileiro conheça a sua região,
não facilitamos o acesso. Quantas vezes eu também vi nas minhas viagens 2 tarifas, para turista e para morador do país. Isso tem direto. Você vai, Polinésia Francesa, quem mora na França tem uma tarifa especial. Ilha de Páscoa, pertence ao Chile, quem mora no Chile tem uma tarifa especial. Nós não temos isso. Às vezes nós desistimos de ir para o Nordeste do país porque é mais caro do que ir para Cancún, por exemplo. É possível que aconteça isso no nosso país, que não incentiva nem, porque nós somos mais de 200 milhões, e esses 200 milhões poderiam ser turistas pelo país. O americano viaja pelo país o tempo inteiro, e nós não temos essa cultura. Por quê? Porque aqui nós não temos políticas de incentivo para o turismo doméstico. A gestão de turismo, isso é um grande problema também, na mão de amadores e não de especialistas. Eu dei o exemplo da cidade de Itaoca, né, que para quebrar o galho tinha a assessora de turismo, mas que não sabia nada de turismo, porque se ela soubesse, ela mesma criaria esse roteiro e falaria, né, olha, tenho isso. Ela mesma desmereceu o próprio roteiro, a própria cidade. Então isso se espalha por toda a nossa região, infelizmente. E é uma tarefa que vocês vão ter que superar, enfrentar, é um desafio que vocês vão ter que enfrentar. A profissionalização desse trabalho que é de suma importância, que é crucial, no meu entendimento, para que o país saia da crise. Porque enquanto todos os empregos estão diminuindo, nesse setor os empregos estão aumentando. No próprio jornalismo, os empregos estão diminuindo. Hoje, as redes sociais, hoje todo mundo é um gerador de conteúdo, mas no turismo depende das pessoas, desse envolvimento e dessa aliança também com as novas tecnologias, para que a gente consiga, com criatividade, criar novas oportunidades para o turismo se desenvolver. Olha para vocês compararem, eu disse do México, da Colômbia, olha os investimentos que cada país fez no turismo em 2016. México, 490 milhões por ano. Não é à toa que eles conseguiram aumentar e muito o número de turistas. Colômbia, 100 milhões por ano. Argentina, 60 milhões por ano. Brasil, 18 milhões por ano. Veja a explicação por que nós não conseguimos ultrapassar a marca dos 7 milhões, estamos sempre nos 6 milhões de turistas estrangeiros. Turismo, acho que acabou. Turismo doméstico. Pela primeira vez em 2 anos, o turismo dentro do Brasil ultrapassou as viagens ao exterior. 60% dos brasileiros agora viajam dentro do país, contra 40% que vão para fora. Dados da Associação Brasileira de Agências de Viagem do Brasil. Comportamento do turista. 92% dos entrevistados vão tentar viajar este ano, 79% planejam visitar países estrangeiros, Estados Unidos e Europa. O turista nacional deseja visitar pontos turísticos e praias brasileiras, e o turista internacional quer visitar pontos culturais e de compras. Baixada Santista. 9 cidades, área imensa, população quase 2 milhões. Na temporada vamos para 5 milhões, crescimento populacional de 35% em 20 anos. Ações para melhorar o cenário atual na nossa região, que nós falamos sempre, né? Retorno do ônibus de turismo entre as cidades da região, antigo Roda São Paulo, que é uma reivindicação. Campanhas e ações compartilhadas, estratégias que dependem muito mais da cooperação entre o poder público e a iniciativa privada do que de altos investimentos em obras. A atualização do Plano Diretor Metropolitano de Turismo. Vocês sabem de quando é o nosso Plano Diretor Metropolitano? 2001, 2002. Como é que pode nós trabalharmos com o Plano Diretor de 2001 e 2002?
Olha quanta transformação nós passamos ao longo desses anos todos. Hoje nós escolhemos as nossas viagens pela internet, pelo celular, nós fazemos o aplicativo, compramos a passagem, reservamos o hotel e nós não temos sequer um site metropolitano de turismo. Nós não temos sequer um calendário metropolitano de turismo. Quantas vezes eu fui para o litoral sul e naquele mesmo dia tinha a procissão X na cidade e a outra procissão na outra cidade no mesmo dia e no dia seguinte não tinha nada. Então, ou você ia, ficava só um dia e no outro dia não tinha nada, a cidade virava um deserto novamente. Cadê o calendário metropolitano? Cadê o selo metropolitano para os ônibus para possibilitar as pessoas circularem entre as cidades da nossa região? As cidades pequenas, por exemplo, na Serra Gaúcha, na Rota da Amizade, o Circuito das Águas, o Circuito das Frutas, uma cidade sozinha não consegue incrementar o turismo. As cidades juntas conseguem criar um roteiro de turismo conhecido até internacionalmente, como é a Serra Gaúcha. São cidades com poucos habitantes, não se comparam nem com o nosso potencial. Não tem praias e criaram a Rota da Amizade em Santa Catarina, por exemplo. O que eles fizeram? 5, 6 cidades. Uma, 13 tilhas. Tem os telhadinhos assim, bechamel, né? Estilo europeu. A outra cidade é Fraiburgo, tem a plantação de maçã. Então eles conversam entre eles e falam, olha, a gente vai criar um roteiro de uma semana. Na segunda, vai para 13 tilhas, vocês fazem um eventozinho aí, dançam, mostram os telhados das casas. Na terça, eles vão ver a plantação de maçã. Na quarta, e é tudo esquematizado. Olha quanta coisa a gente podia fazer com a Baixada Santista. Tem roteiro para quem quer aventura, tem roteiro para quem quer história, tem roteiro para quem é ciclista e quer pedalar, tem roteiro para tudo, desde que as cidades e os gestores parem de olhar pelo próprio umbigo e não queiram comer o bolo sozinho. Se você faz uma festa de aniversário e você quer comer o bolo sozinho, você vai ter indigestão. Se você faz uma festa de aniversário, chama os amigos e divide o seu bolo, todos vão ficar felizes, vão confraternizar e cada um vai ter a sua fatia. É assim, falando praticamente, é assim que eu encaro o turismo. Agora, como se resolve essa situação? No meu caso, como agora parlamentar, eu tento encontrar uma forma de obrigar as cidades a pensarem o turismo de uma forma metropolitana com a condição de uma verba e a obrigação daquela verba ser usada somente para o projeto metropolitano. Porque aí, quando se fala em dinheiro, a gente consegue fazer as cidades se unirem. Porque o DAD, por exemplo, que é a verba que a gente tem, as cidades usam em benefício só delas. Então, quando está acabando o prazo para fazer um projeto, alguma coisa, eles vai reformar essa praça, só pode ser usado para o turismo, né? Vai reformar aquilo ali. Não resolve. Resolve o problema pontual da cidade, mas não vai atrair mais gente para a cidade. Ao passo que o projeto metropolitano, por exemplo, uma divulgação da região, totem, por exemplo, na entrada, no pedágio, sei lá, uma rodoviária metropolitana. Então eu tenho tentado em Brasília alguma brecha na legislação, Estatuto das Metrópoles, alguma coisa que possa criar uma verba condicionada ao uso metropolitano, de algum projeto metropolitano, que possa beneficiar todas as cidades. Mas isso passa também, as cidades precisam, e os seus gestores, entender a situação do turismo, que sozinho não dá para comer o bolo sozinho. Não vai dar certo nunca isso. E não dá para brigar com o mar, porque elas são concorrentes, as cidades. Se estiver falando só de praia, elas são concorrentes. Ao passo que se cada uma entender o seu potencial, todas vão ser beneficiadas. Então é esse o trabalho que eu sei que vocês têm, que eu sei que é um grande desafio para vocês, mas eu confio
eu confio que nós vamos criar novas gerações com esse entendimento. Não adianta culpar o poder público, não adianta culpar o empresário só. É um projeto que tem que envolver todos os segmentos. Tem que usar a criatividade. Criatividade. Em épocas de crise, de falta de dinheiro, a criatividade pode sim superar tudo isso. Então, essa é a reflexão que eu trago para vocês. Estou aberta aí a... Acho que acabou? Tem mais um? Tá. Tem essa frase que eu costumo dizer também. Enquanto não planejarmos o turismo metropolitano, faremos reuniões que não darão em nada. Enquanto não enxergarmos as cidades como parceiras e não isoladamente, poderemos criar 1000 siglas e imprimir centenas de guias com jeitos novos de chamar a Baixada Santista. Enquanto não pensarmos no turismo fora da caixinha, a costa da Mata Atlântica vai continuar repaginada só no nome. É isso. É uma ação de trabalho. O jornalismo me deu muita praticidade. E agora eu enfrento essa corrente contrária na política, porque se tem uma coisa que não é prática, é a política. Quando eu passo lá 10, 12 horas no Congresso, no plenário, discutindo assuntos que não vão levar a nada, aquilo me dá uma agonia muito grande, porque é uma tarefa difícil. Mas eu aceitei esse desafio e estou indo com toda a coragem que eu tive na minha profissão, nos meus 25 anos, e estou enfrentando isso. É uma luta difícil, mas eu tenho certeza que se a gente encarar como missão, a gente consegue levar. Então, tenho um grande desafio pela frente. Desejo a vocês, também vão assumir desafios nessa área, grandes desafios, mas nós temos que ter esperança e acreditar, porque senão a gente nem faz mais nada. Muda de país quem tem chance. Eu vou mandar meu filho para fora e eu não vou fazer isso. Porque se eu sou a jornalista que eu sou hoje, se eu me tornei a política que eu me tornei hoje, foi graças a todas as histórias que eu contei, todas as pessoas com quem eu convivi e as lições que eu aprendi. Eu tenho certeza que eu estou aqui por causa de vocês. E tenho certeza exatamente o que eu preciso fazer lá em Brasília, representar essa região. E assim tenho feito. E cada um no seu papel, né? Obrigada por vocês me convidarem. Agradeço e peço que vocês, se quiserem fazer perguntas, estou aqui à disposição. O professor falou que no final para fazer perguntas. Estou à disposição e peço também que me acompanhem nas redes sociais. Meu Instagram é Rosana Vale Oficial, porque é um mundo duro que os bons muitas vezes desistem porque é ingrato, mas se a gente não tiver o apoio das pessoas que acreditam no nosso trabalho, a gente não segue em frente. Muitos desistem, mas eu não vou ser essa que vai desistir da política, não, porque eu acredito que eu posso fazer a diferença sim, com esse jeito diferente. E a boa notícia é que não tem só eu lá em Brasília pensando assim. Tem uma parcela de novos e até de políticos antigos que tem essa bandeira, que encara a política como missão, né? Não para satisfazer o próprio interesse. Obrigada. Deputada Rosana Vale, muito obrigado. Riquíssima a palestra. Eu fiquei observando os nossos alunos aqui, a atenção deles voltada todinha para a sua palestra. A gente vai abrir para perguntas, obviamente relacionadas ao tema. Quem gostaria de fazer uma rodada de 3 a 5 perguntas? Tá, no final todos tiraremos fotos. Alguém gostaria de fazer perguntas? Muito bem. O Ronaldo vai levando os microfones. Eu tenho muita saudade de você, no Copo do Sol. Muito. Eu acho que não só eu, né? Eu também. Não sei o que você foi fazendo, mas a gente apoia. A gente apoia. Então, a minha pergunta
se você vê possibilidades do Ministério do Turismo investir mais no turismo. Assim, se há uma abertura para que eles enxerguem o turismo como possibilidade de emprego e de crescimento. É um trabalho difícil, eu já tive 2 vezes com o ministro do Turismo. Nesse momento não tem dinheiro para nada. Eles costumam dizer, não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para segurança, mas eu acredito que o turismo vai trazer dinheiro para todos os outros setores, mas a gente precisa defender isso lá no plenário. Eu tenho falado isso. É que enquanto nós não pensarmos no turismo de uma maneira profissional, o Brasil não vai sair da crise. Se tem turismo, tem emprego. Não estou falando do turismo, turismo é passeio para quem vai passear. Então eu tenho feito intervenções constantes, sou da frente parlamentar do turismo, tenho atuado nessa área. É duro porque tem pessoas, meus eleitores, pessoas da região que falam, Rosana, tudo bem o turismo, mas não esquece da saúde, mas não esquece do porto, mas não esquece. Tenho procurado abraçar as causas da minha região, mas até por esse pedido a gente deixa um pouco de lado, porque para saber, olha, estou atuando na área da saúde, estou atuando também, levei os prefeitos da região para falar com o ministro da saúde, mas eu acredito no turismo, estou esperando a chance de fazer um grande movimento, até um projeto de lei que faça as cidades metropolitanas gastarem uma verba de forma conjunta, como acontece com o DAD, mas que é usado isoladamente. No momento é difícil pensar, mas a força de todos nós é que vai conseguir mudar alguma coisa. É um caminho longo. Boa noite, meu nome é Miranda, sou seu eleitor, fico satisfeito pelo que a senhora vem realizando. E a semana passada saiu uma notícia, não sei se a senhora poderia dar alguma coisa referente ao hotel, o aproveitamento do Escolástica Rosa como um hotel escola. Então, obrigada pela pergunta. Eu fico procurando as nossas reivindicações, os nossos problemas para levá-la para Brasília, né? Essa inquietação que o jornalismo, que eu trago comigo do jornalismo. Então, conseguimos a autorização para o aeroporto do Guarujá, que estava lá 20 anos parado, precisava de uma autorização, fui lá bater nas portas, e aí comecei, falei, e o Escolástica Rosa? A gente tem que fazer alguma coisa, eu vou lá falar com o governador, e fui. Mostrei para ele as reportagens e tal, e ele acenou com essa possibilidade, porque além de governador, ele também lidera um grupo de empresários com muito dinheiro que formam o LID. Tem o LID São Paulo, o LID Santos, em todo lugar do mundo tem. E levei isso para ele, e os olhos dele brilharam, porque é uma área nobre, em frente ao mar, que está ali parada, porque pertence à Santa Casa, que não tem dinheiro para reformar, mas também não pode abrir mão, porque no testamento do João Otávio também inclui que precisa ter um fim educacional. No começo era para meninos órfãos, né, que hoje não tem mais essa possibilidade, mas era para ensinar um ofício para meninos órfãos. Então, é uma bandeira que eu estou carregando. E é isso, assim, eu tento me desdobrar, onde tem pedido eu estou lá, batendo na porta. Hoje nós conseguimos, são vitórias que a gente tem que deixa a gente contente, mas eu sei que há muitos problemas para serem resolvidos na nossa região. Hoje eu fiquei contente de conseguir trazer um programa de inclusão digital para as pessoas com mais de 60 anos lá em Santos. Eu estou toda hora vendo, abraçando a região, o Vale do Ribeira, Cubatão. Foi uma cidade que foi uma grande surpresa para mim. Eu fui muito bem votada aqui na cidade. As pessoas que me conheciam, né, se você está falando, assim, muita gente, algumas nem ficaram sabendo que eu era candidata, mas as que ficaram sabendo, muitas votaram em mim, e eu sei o tamanho dessa responsabilidade, porque já pensou, olha a incoerência, você falou, por que você foi, né? Olha a incoerência, eu construí um nome a duras penas, né, que a minha família se orgulha, os meus filhos se orgulham, um de 18, um de 11, de ser uma boa jornalista, uma jornalista que mostrou a região. Já pensou agora estragar meu nome por causa da política? Então, é o peso que eu carrego. Então, eu tenho que ser
muito boa para mostrar que eu posso ser melhor política do que eu fui jornalista, senão não valeria a pena ter entrado nessa seara tão difícil. E é um muro para você ultrapassar, é um muro. Mas eu sou tinhosa. Eu não dou o braço a torcer, eu vou ser sim. Quanto mais as pessoas falam, porque tem grupos, quando você entra para a política, você percebe, tem grupos que eles não estão preocupados se você está fazendo um bom trabalho ou não. Eles querem querem te denegrir, falar que você não está trabalhando, que você está fazendo um mau trabalho. Por quê? Porque eles não é o grupo que está naquele momento, porque eles defenderam outros políticos, outros candidatos que não estão lá. Mas eu sou movida, mal sabem eles, que quanto mais eles me perturbam, mais eu vou trabalhar. Então, é um trabalho árduo. Na política você tem que fazer 100 coisas para conseguir 2, 3, mas eu faço. 100, tudo bem, tento 100, consigo 2, 3. Já é muita coisa para quem não faz nada, né? Que a gente tem essa ideia, né? Eu também tinha a mesma ideia. Eu quis ir porque eu falava, eu estou agoniada de ver tanta gente falando mal da política e poucos têm chance de ir. Aqui tem professores que seriam ótimos políticos, com conhecimento, com causas, mas não conseguem, porque a política foi amarrada de tal jeito que favorece os mesmos. Então, se quem tem chance não for, vai ser omisso. Foi esse o meu entendimento para eu tomar essa decisão. Eu falei, mas eu tenho chance, não vou, eu estou sendo omissa, porque poucos têm. Vocês aqui darem ótimos políticos, porque sabem, porque conhecem a região, mas não tem chance de chegar, é muito difícil ultrapassar esse muro. Pode ser o microfone mesmo. Boa noite, né? Eu vim aqui a convite da minha esposa que está fazendo aula de turismo aqui. Eu queria perguntar para Vossa Excelência o seguinte. A gente tem um trabalho, assim, eu sou líder comunitário na Vila São José, antiga Vila Socone pegou fogo, né? A gente é um sobrevivente de lá. E eu tinha um trabalho com a Faculdade de São Paulo. Todo ano eles vinham no bairro para conhecer, para fazer trabalho sobre incêndio. E eu sempre levava eles no outro, que é, né, que tá, o Cristo Redentor, que está abandonado. Né? Eu pergunto para a senhora, qual a ajuda da iniciativa privada? O que a senhora acha que deve, que tem, assim, uma boa iniciativa privada tomar aquele lugar, né? Tipo assim, hoje a gente não tem uma área antigamente tinha um zoológico lá no Parque Aleminas, hoje nós não temos. E o Cotia Pará. Isso. No caso, a senhora acha que a iniciativa privada, ela daria mais assim, uma ajuda melhor no turismo da cidade? Então, a iniciativa privada tem suprido, essas parcerias público-privadas, tem suprido a deficiência da falta de dinheiro do poder público. É muita demanda e o cobertor é curto. Então, os gestores, até essa é uma prática do governo do Estado, fazer essas parcerias, privatizar parques estaduais e federais, porque a gente percebe, pode funcionar. Pode funcionar. Eu digo para a senhora porque, assim, eu tive contato com uma pessoa da Ecovias, né, que eu até comentei com ele, tá aqui na beira da rodovia, né, os turistas tudo desce aqui, seria uma boa, né, é só entrar, né, e ele falou assim, Rodrigo, tem a possibilidade, mas depende muito do poder público, né, de passar aquela área para eles e poder fazer um trabalho, porque aí, assim, acho que o nosso mal é tipo assim, se for cobrar R$1, vai cobrar uma coisa que pode ser de graça. Então, assim, a nossa cultura é um pouco complicada sobre isso, porque eu sou a favor de cobrar assim, mas tem que seja uma taxa, né, para o próprio morador, né, poder pagar isso aí. Mas, poxa, já pensou se nós tivesse, uma quadra ali dentro, um mini zoológico? Eu acredito nessa tendência. Seria uma boa para a gente, né? Obrigado pela... Eu acredito nessa tendência, mas é difícil. Quando a gente está do outro lado, a gente parece que tem a solução para as coisas, acha que é fácil, mas aí você esbarra numa área, não, mas aquela área é da prefeitura, mas não é da prefeitura, é da União. Mas a União, o SPU, tem um processo ali, então é tudo muito complicado quando você vai tentar entender. Com a faculdade parece que assumiu lá. E aí a faculdade, por exemplo, o que acontece nas nossas leis é que elas engessam.
Em todos os lugares que eu visitei fortes no mundo, na Europa, que tem muitos fortes, eles são todos transformados em restaurantes, em hotéis, e eles têm uma vida ali dentro. Nos nossos não pode, porque está tombado. Então, há para se discutir essa mudança de legislação. E quando para você é uma coisa simples e fácil, tem um outro grupo que acha que não. Não pode, porque é patrimônio nosso, da União, não pode ter nada lá, é tombado. E aí ficou aquela corrente e ninguém chega a lugar nenhum. Então eu tenho me sentido impactada lá no plenário por isso, porque as pessoas não mudam 1 milímetro das suas posições. Elas estão lá para defender seus discursos radicais, tanto de extrema esquerda como de extrema direita, porque elas vendem isso e isso dá voto para elas. Então, a consciência do eleitor é que tem que mudar. Porque muitas vezes as pessoas compram esses discursos. Eu vejo, eu falo, meu Deus, você só está falando porque ele está gravando. Porque acaba de gravar, está sentado junto com o outro do outro partido, que não está nem aí. Mas ele está envolvendo. E é difícil para mim isso, porque o jornalismo, a gente é meio justiceiro e tal. Eu tenho feito muitos... Isso não leva a nada, esses discursos aqui, de extrema esquerda, de extrema direita. Para mim, tinha que falar, senta todo mundo aí, pronto, senta. É a vontade que eu tenho de falar lá, senta todo mundo aí, levanta a mão quem quer falar. Aí, porque um não escuta o outro, quem é a favor, levanta a mão, quem é contra. Um a favor e um contra, aí a gente decide e acabou. Mas tem partido demais, tem interesse demais, são 513, é lógico que não dá para conversar com 513. Então, mas como se muda isso? Muda quando mais gente pensando que, como eu, como nós aqui, que chega lá e não entende e fala, não, tem que mudar esse regimento. Então, está tendo uma discussão para mudar o regimento. Você, para votar uma lei, um projeto de lei lá, às vezes você fica 10 horas lá para votar porque assim tem requerimento de retirada de pauta, requerimento para votar separado, requerimento de adiamento por 2 sessões, do mesmo assunto. Então você fica 3 horas no mesmo assunto. É improdutivo isso, é improdutivo. E o brasileiro, o que acontece? Fica com mais raiva da política ainda. Mas é a nossa realidade. Só vamos mudar quando mais gente estiver lá pensando desse jeito. Falar, eu não entrei aqui para me perpetuar aqui, eu não entrei aqui para fazer meu próprio interesse. Eu entrei aqui para deixar uma história bonita e falar, minha passagem pela política foi bacana. Alguém falou da Mariângela que eu quero deixar uma história bonita, senão não vai valer a pena ter entrado. E você vê, era mais fácil estar viajando. Quando eu fazia o Rota do Sol, eu entrava na padaria, todo mundo me abraçava, me beijava, me cumprimentava. Agora eu entro, às vezes eu falo, meu Deus, será que esse daí vai estar contra ou a favor? Porque quando você vota, você já está desagradando. E às vezes eu saio do plenário e parece que tem um elefante nas minhas costas. Porque eu quero acertar, eu quero votar certo. Mas é óbvio que eu não vou agradar todo mundo. Vai ter sempre alguém que eu vou desagradar. Porque eu pensei daquela forma e o outro não pensou. Mas a gente tem que respeitar, porque eu estou lá querendo representar a minha região. E a polícia sabe, né? Porque quem não tem a visão da sua janela, ainda mais nesse momento agora, quem não tem a visão da sua janela virou o lado mal da história. É assim na família, não é? Também? Essas brigas que tem na família, porque um pensa de um jeito e outro pensa do outro. Mas não é porque o outro pensa de uma forma diferente que ele é o lado mal. Então isso na política eu estou enfrentando agora, isso está me impactando, porque o que eu mais detesto é isso, porque pode discordar, mas não vai falar que eu estou agindo assim porque eu sou má, ou porque teve uma senhora que eu encontrei, uma senhorinha que eu encontrei, acho que ela recebeu um discurso, ela falou, eu olhei para ela e falei, peraí, fala a verdade, olha bem para mim, você acha que eu fiz isso porque eu sou má? Você não concordou com o que eu votei porque eu sou... Aí ela ficou sem graça, mas assim, é difícil o político fazer isso, né? Porque, assim, acho que é porque eu não estou num ambiente ainda, espero nunca mudar, mas é complicado, viu? Não é fácil estar lá, não. Boa noite, meu nome é Flávia. Minha pergunta é em relação ao aeroporto de Guarujá. Certo. Eu nunca tinha ouvido falar, só descobri quando vim
Baixada, que eu sou de São Paulo. E eu fiquei sabendo mais do projeto no ano passado, quando a gente participou do segundo Fórum de Turismo lá no Guarujá. Certo. Proposta muito boa, traz muito desenvolvimento para a região e para nós, estudantes de turismo também, que dá também oportunidade. Mas tem uma outra questão que, na minha visão, que tem que começar de baixo, que é a nossa rodoviária de Santos. Se pensamos muito grande, por que não trabalhamos também com a rodoviária que recebe mais turistas de São Paulo, de outras regiões aqui mais perto, todo final de semana, na época do verão, do que, assim, existe que tem que ter o aeroporto, concordo, mas eu acho que não está na hora também de ver a rodoviária de Santos. Sim, a rodoviária de Santos está passando por um problema grande, ele está abandonada, as pessoas reivindicam ali, mas é o problema da prefeitura ali de Santos resolver, investir, reformar. Já conversei com o prefeito também sobre isso, está num momento difícil ali a rodoviária. O que o que eu acompanhei do aeroporto, como jornalista, eu acompanhei por mais de 20 anos essa solicitação, porque é uma pista que já está pronta, pertence à base aérea de Santos, que fica no Guarujá. Já teve projetos faraônicos ali, que nunca deram certo. Por que voltou o assunto à tona? Porque fizeram uma pesquisa, a Azul se interessou e já sinalizou colocar uma linha, aliás, 3 linhas de transporte aéreo ali. Então isso despertou no prefeito essa vontade, porque porque o aeroporto só funciona se tiver avião ali, né? Então aí começou todo esse trabalho novamente e a gente conseguiu a autorização, essa outorga para a prefeitura. Aí parou a licitação, porque podia ter empresas que iam questionar, parou, agora vai voltar de novo. Então são caminhos diferentes que a gente precisa. Como é que pode? O que eu não entendo é como pode ter uma região da Baixada Santista tão próxima a São Paulo, com o polo de Cubatão, com o Porto de Santos, não tem um aeroporto. Cidades muito menores têm aeroportos. E aí falam, mas por que não Itanhaém? Itanhaém também, todos têm a chance, né? Itanhaém, Andaraguá, na Praia Grande, com o aeroporto de cargas. Vamos lutar por todos eles, né? Uma coisa não inviabiliza a outra. Então eu tenho abraçado as causas da minha região. Mas você falou bem, a rodoviária temos que investir também, mas é uma prefeitura de Santos ou da prefeitura do Guarujá. Tá. Meu assessor está falando que o prefeito anunciou na sexta-feira que vai começar a reforma da rodoviária de Santos. Já anunciou. Então já é uma boa notícia. Quero falar mais assim, um pouco sobre o lixo, né? Porque está um pouco debatido e é o tanto que vai para a praia, o que descarga a nossa natureza. Exato. Então, sobre o lixo... Desculpa só, a gente encerra da dona... Maria Conceição. Da dona Maria Conceição. Tá bom. Então, sobre o lixo é um problema mundial. O Brasil está correndo atrás do prejuízo, as nossas gerações não cuidaram, né, do nosso ambiente, do nosso meio ambiente. Eu não sei se vocês acompanham o problema da cava subaquática, mas eu sou autora de um projeto de lei para proibir a instalação de novas cavas no Brasil, porque tem mais 2 que estão na iminência de serem autorizadas aqui, né, aqui mesmo. Então é uma luta que eu já tive um parecer favorável na Comissão de Meio Ambiente, o próprio presidente da Comissão de Meio Ambiente, e é uma luta que eu vou encampar, porque eu entendi que nós temos tecnologia para tratar esse sedimento, ele não precisa ser enterrado para deixar esse passivo para as próximas gerações. Então eu ponderei, recebi visitas aí das empresas, não tem problema nenhum e tal, mas pesquisei, fui atrás de especialistas, o sedimento, mas outros países aceitam cava, Estados Unidos aceita cava, aceita numa concentração 10 vezes menor do que o nosso sedimento que está enterrado ali. Então, se há tecnologia para tratar o sedimento, nós temos que cobrar isso.
que esse sedimento seja tratado e não seja enterrado para as próximas gerações. Alguém falou da Vila Socó em Cubatão? Eu fiz uma reportagem grande sobre a Vila Socó de Cubatão, que ganhou um prêmio. No programa Cidades e Soluções, nós fomos premiados por contarmos a história. Então, Cubatão mudou a sua história através de uma luta. A luta da sociedade mudou a história de Cubatão. Então, nesse caso da Cava, eu estou fazendo isso e tenho certeza que a gente vai conseguir ter esse projeto aprovado com a luta da sociedade. Nós precisamos também, nossas crianças, nas escolas, assim, incentivar mais sobre o lixo jogado na maré. Exato. E nós, principalmente, moramos do lado da maré. Exato. Aí o lixo está indo tudo para a maré e está indo Exato. mais para outros lugares. Exato. Onde não pode ir. Exatamente. Tem uma frase, eu fui presidente da presidente? Não me esqueci a palavra que fala agora. Da solenidade em defesa do meio ambiente, do Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu presidi a sessão da Câmara desse dia. E terminei com uma frase do Ziraldo, que diz assim: só jogue no mar ou no rio o que o peixe pode comer. Então, não é pra gente... esse é um entendimento simples que a gente precisa passar para as próximas gerações. Precisa Né? da escola. Tem que começar de pequeno. Exatamente. Mas teve o pelejo, desde a época minha criança, que eu pelejo nas prefeituras, põe uma lição de vida da criança. Exato. Porque quando ele crescer, ele cresce adulto. Exatamente. Não aconteceu isso até agora. Exato. Mas as crianças, eu acho que essa geração que vai vir vai ficar mais consciente. Porque a gente vê as crianças educando os pais. Quer dizer, fecha a torneira. Eu tenho um filho de 10 anos. Ele já cresceu com essa consciência que eu não tive, que minha mãe não teve, né, que os nossos avós não tiveram. Mas é um aprendizado. E agora a gente tem um compromisso, né? Que país que planeta nós vamos deixar para as futuras gerações, né? Vamos ter que cuidar bem desse país. Também tem uma música que fala assim, né? Será que no futuro terão flores? Os passarinhos vão poder voar? Vamos ter que cuidar bem desse país. Bom, obrigada. Se me convidarem para o dia da diplomação, eu virei com muito prazer em ver vocês. Se puderem vir aqui para frente para a gente tirar uma foto, por favor.